Então, como que essa pessoa pode perceber, assim, que algo está roubando ela, né, do devocional? Então, eu sempre falo sobre isso, que é sobre prioridade. A gente precisa saber o que é prioridade na nossa vida. Mulher, principalmente, tudo é prioridade, né? É marido, é filho, é o trabalho. Só que a gente precisa estabelecer quais são as nossas prioridades e entender que existe um grau, um nível de importância entre as nossas prioridades. Senão a gente nivela tudo como muito importante, quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada, dando aquela desculpa de que eu não tenho tempo, meu dia tinha que ter mais do que 24 horas. Quando a gente entende o que é prioridade na nossa vida e entende que existe um grau de importância, existe uma escala, as coisas começam a mudar. Por quê? Deus tem que ser prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas, como está lá em Mateus 6,33. Ah, Thalita, então eu tenho que acordar e fazer o meu devocional? Não, você tem que entender que Deus é o primeiro na sua vida. A minha mãe, a pastora Elisete Malafaia, ela fala muito sobre isso. Porque às vezes a gente confunde. Ah, Deus é minha prioridade, então tudo na minha vida já está engrandecendo o nome do Senhor. Não, mas se Deus é sua prioridade, uma parte do seu dia você tem que dedicar a Ele. Não necessariamente tem que ser de manhã, como é o meu caso por conta da minha rotina. Mas você tem que dedicar uma parte do seu dia para uma pessoa que você diz que é a sua prioridade. E aí ela fala sobre isso, sobre a escala de prioridade. A minha mãe fala sobre isso. Primeiro é Deus na sua vida. Depois de Deus, vem você. Porque se você não se cuidar, você não vai estar bem, nem disposto ou disposta para cuidar de ninguém, para ajudar ninguém. Seja onde for, na família, no trabalho, na igreja. Não. Primeiro Deus, você. Aí ela fala que depois vem a família, que está incluído o marido, os filhos. Depois a sua vida profissional, o seu trabalho. E depois a vida ministerial. Ela usa, em várias pregações que ela já falou, sobre essa escala de prioridades. Porque quando a gente começa a visualizar, né, o que é prioridade e escalar, fica mais fácil. Se Deus é minha prioridade, eu vou separar uma parte do meu dia para orar, para estar conversando com Ele, independente se eu fui para a igreja ou não. Porque para a igreja uma vez na semana, gente, é muito fácil, né? Vida cristã é todo dia. A gente aprende dentro das 4 paredes da igreja para poder praticar lá fora. Então, você quer intimidade, quer ouvir a voz do Espírito Santo, uma parte do seu dia você tem que dedicar, independente se de manhã, de tarde, de noite. Você precisa se cuidar. Cuidar da sua família, né? Aí tem o seu trabalho, a vida ministerial, se você tiver um chamado, um ministério. Então, quando a gente entende o que é prioridade na nossa vida e divide isso em escala, fica mais fácil para a gente perceber, opa, peraí, eu estou deixando a desejar nesse quesito aqui, por exemplo, que a gente está conversando aqui, o meu momento a sós com Deus. Eu tenho tempo para tudo, eu tenho tempo para ficar 2 horas vendo Netflix, eu tenho tempo para ver série, eu tenho tempo para ficar nas redes sociais 1 hora. E como assim eu não tenho tempo para tirar nem que seja 15 minutos orando e lendo a Bíblia? Quando a gente começa a se perguntar o que é realmente prioridade na nossa vida, a gente começa a enxergar para quem a gente está dando a nossa devida adoração. Porque prioridade a gente fala muito de adoração também. E Deus, quando Ele realmente se torna a nossa principal prioridade, tudo muda na nossa vida, como está lá em Mateus 6,33. E eu acho que é mais ou menos aí que a gente começa a analisar que está deixando a desejar em relação ao momento a sós com Deus.